A gente vai a Brasília, onde a Advocacia Geral da União convocou uma coletiva de imprensa agora cedo para realmente falar se vai ou não recorrer ao STF em torno da derrubada do IOF. Vamos ouvir. A conclusão lógica é que este decreto continuaria válido, portanto, ele não poderia ter sido de modo algum suspenso por ato do Congresso Nacional. É importante dizer que durante o estudo que foi realizado pela Advocacia Geral da União, nós analisamos de forma muito cuidadosa, de forma muito detida, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela é forte, firme, no sentido de que o Congresso Nacional, ao utilizar o dispositivo do artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, que é uma competência própria do Congresso de sustação de atos do Poder Executivo, atos de natureza regulamentar, só poderá fazê-lo em caráter excepcionalíssimo, de modo restritivo, mediante a flagrante, a patente inconstitucionalidade. De outra forma, é dizer, tendo o decreto do presidente da República preservado a sua integridade, não poderia prevalecer, evidentemente, o decreto legislativo que o susta. Portanto, a nossa conclusão é de que o decreto presidencial que alterou as alíquotas do IOF é um decreto constitucional, válido, rígido, portanto, e que não poderia ter sido objeto de PDL, ou seja, objeto de decreto legislativo de sustação de efeitos de natureza regulamentar próprio do Poder Executivo. O pedido, ele teve como base 3 preocupações fundamentais que ensejaram a adoção desta medida pelo presidente da República. Primeiro, aí identificamos um claro comprometimento à função administrativa própria ao Poder Executivo, porque a sustação de efeitos do decreto de natureza regulamentar pelo presidente da República acabou afetando a política econômica e tributária a cargo do chefe do Poder Executivo Federal. Segundo, a sustação de efeitos do decreto legislativo acabou ensejando a violação ao princípio da separação de poderes, que é um princípio fundamental da nossa República Federativa do Brasil. Terceiro, uma vez que o decreto presidencial produziu efeitos válidos durante o mês de junho, relações tributárias foram geradas a partir da produção desses efeitos, de modo que houve fato gerador, houve arrecadação e a atuação ali do decreto legislativo acabou por gerar insegurança jurídica nessas relações tributárias, gerando ali potencialmente risco econômico aos interesses da Fazenda Nacional. Diante, sobretudo, desses 3 elementos, nós encaminhamos este pedido ao Supremo Tribunal Federal com um item específico de natureza liminar, cautelar, para que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar os pedidos formulados pelo presidente da República, neste ato representado pelo senhor advogado-geral da União, e a partir dali possa apreciar os pedidos de natureza liminar, diante do risco iminente que nós apontamos na nossa inicial. Estas informações estão sendo, neste momento, distribuídas para toda a imprensa, a partir de release específico, com a cópia integral do nosso pedido ao Supremo Tribunal Federal, também com a documentação anexa. Eu queria destacar que, neste momento, o que nós estamos pedindo ao Supremo Tribunal Federal é uma ação declaratória de constitucionalidade em favor de um ato produzido pelo presidente da República. Nenhuma maneira, de nenhuma forma, nós estamos, neste momento, colocando em xeque digamos assim, a interação sempre bem-vinda e necessária com o Congresso Nacional. É muito importante que nós tenhamos as condições de preservar integralmente as competências do chefe do Poder Executivo. A democracia brasileira, ela necessita fundamentalmente que os poderes possam ser independentes, embora todos nós tenhamos a condição de trabalhar pela harmonia entre os poderes. Portanto, é um ato em favor de uma competência, de uma atribuição própria do presidente da República. Nós
temos uma grande preocupação de que a condução da política econômica e tributária ela seja preservada como uma atribuição própria do Poder Executivo Federal e que há, neste momento, um grande esforço do governo federal para produzir um volume significativo de medidas aptas à promoção da justiça fiscal, justiça social, com a responsabilidade fiscal que a sociedade nos exige. Portanto, dizer que nós vamos fazer uma discussão estritamente técnica, estritamente jurídica, perante o Supremo Tribunal Federal. Nós não gostaríamos que essa questão ela fosse desdobrada para outras finalidades, porque o entendimento que nós temos nesse momento é que nós estamos diante de uma questão eminentemente jurídica, técnica e que precisa ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que quando há um conflito de entendimento, e eu quero dizer que o conflito aqui é de entendimento, de compreensão, o órgão responsável pela solução dos conflitos é o Poder Judiciário. Portanto, nós estamos levando esse assunto para que o Supremo Tribunal Federal possa, de maneira tranquila, livre, apreciar o nosso pedido e estamos à disposição para manter o diálogo necessário. Finalizo dizendo que todo o esforço do governo federal é para que possa ser retomada a normalidade institucional. Temos trabalhado intensamente em diversas frentes para estabelecer um diálogo interinstitucional saudável, republicano, transparente, em benefício da sociedade, em benefício da coletividade. O nosso esforço, o esforço que tem sido conduzido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sua equipe econômica, toda dialogar com o Congresso Nacional, dialogar com os atores econômicos, e é o que temos feito. O pedido que o presidente nos fez foi que tivéssemos a condição de estudar com tranquilidade, com liberdade o assunto, e tendo a AGU chegado à conclusão de que o ato que o presidente da República adotou é um ato constitucional, é um ato válido, não nos restou outra alternativa senão a adoção da propositura de ação declaratória de constitucionalidade. Então, muito obrigado, era isso que eu gostaria de informar. Bom, então nós vamos fazer aqui algumas perguntas. Eu vou pedir que vocês se identifiquem e identifiquem o veículo do qual trabalham. Quem quer fazer a pergunta? Pode falar. Pode. Olá, ministra, tudo bem? Flávia Maia do Jota. Ministro, eu queria entender uma coisa, né? O Congresso tem falado que se o governo entrasse com uma ação do Supremo, veria como um sinal de guerra. Eu queria uma opinião do senhor sobre isso, número 1. E número 2, tem uma ação do Supremo, uma ADI do PL, sobre esse decreto também, que o ministro Alexandre ainda não se movimentou, né? Porque entender o que a AGU acha que pode levar o Supremo a dar essa liminar. Bom, perfeitamente. Eu queria destacar que a atuação da Advocacia Geral da União, ela se dá a pedido do Presidente da República, e o nosso trabalho, a nossa preocupação é um enfoque estritamente jurídico, Flávia. Nós só levamos ao Presidente da República essa conclusão porque nós tivemos uma condição que ele nos ofereceu de estudar com calma, com tranquilidade, as condições jurídicas necessárias para essa medida. O presidente nos deu essa autonomia, nos deu essa condição, e tendo a equipe chegado à conclusão de que o decreto do IOF é um decreto constitucional, não restaria outra alternativa que não fazer valer a atribuição que a Constituição Federal conferiu ao Presidente da República. É dizer, se nós não tivéssemos nesse momento apresentado esta medida, nós estaríamos permitindo, autorizando que um poder fizesse uma interferência indevida em outro poder. E o Constituinte estabeleceu ao chefe do Poder Executivo a competência privativa, assim diz o artigo 84, de editar decretos. Também cabe ao chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 153, a competência também de regulamentar as alíquotas do IOF. É uma competência decorrente da própria Constituição, fonte primária, portanto. Então, eu acredito que a discussão política, ela anda em paralelo da discussão jurídica. E eu quero dizer que há um presidente da República neste país, que é o presidente Lula, que ele tem um extremo, profundo respeito pelo Poder Legislativo. O presidente Lula, ele sempre pautou as suas relações pelo diálogo. E ele tem se esforçado muito
desde que assumiu, a manter um diálogo de alto nível, de alta confiança com os chefes dos poderes. E ele tem tido com o presidente da Câmara e o presidente do Senado uma relação muito respeitosa, muito profícua. O presidente tem uma admiração e digamos assim, uma relação muito profícua com os dois presidentes. E eu acredito que o tempo da política oferecerá as saídas para a política. Agora, nós não podemos deixar de adotar as medidas jurídicas em razão das questões políticas. É nosso poder-dever, como Advocacia Geral da União, e também é poder-dever do Presidente da República, adotar todos os atos necessários para preservar a instituição Presidência da República. O presidente Lula não abrirá mão da defesa da Presidência da República como instituição. O presidente da República, ele compreende que a Constituição Federal, em 88, estabeleceu um sistema de governo, que é o presidencialismo. E ele está, neste momento, com esta ação, defendendo um sistema de governo, que é o presidencialismo. Um sistema de governo que depende da relação respeitosa, harmônica, com o poder legislativo e o poder judiciário. E é esse o esforço que o presidente Lula sempre fez e fará, certamente. Eu quero dizer que as portas da política sempre estiveram abertas e continuarão abertas. Neste momento, a ministra Gleisi Hoffmann, a nossa ministra-chefe das Relações Institucionais, ela tem mantido contatos diretos com as lideranças partidárias, buscou o chefe das duas casas. Aliás, eu queria informar que esta medida, ela só foi adotada após a comunicação direta das nossas lideranças, da nossa ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, ao chefe das duas casas. Então, eles foram previamente informados da decisão do presidente da República, e o que nós estamos realizando aqui, na verdade, é um ato absolutamente necessário, com uma preocupação e um enfoque estritamente jurídico. Jurídico é um aspecto que não pode ser desconsiderado ante a política. Obviamente que há um espaço da política e também há um espaço do direito. Neste momento, falará o direito. Obviamente que a política poderá chegar a soluções próprias, poderá chegar a arranjos próprios, e tudo isso é legítimo. E o Poder Executivo está aberto a manter um diálogo em alto nível com todos os chefes de poderes. E a questão do ministro Perdão. Alexandre? A segunda questão. A questão do ministro Alexandre? Veja que coisa curiosa. Veja que coisa curiosa. O Partido Liberal já havia apresentado uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que o presidente da República adotou um decreto inconstitucional. E fez um pedido de liminar. O ministro Alexandre, em momento nenhum, apreciou este pedido, certamente por considerar que não era inconstitucional. Não quero aqui antecipar, mas, enfim, esse assunto ele apreciará, mas havia um pedido cautelar que ele não apreciou. É muito preocupante que, diante desse quadro, o Congresso Nacional, ao aprovar um decreto legislativo, ele acabou considerando um decreto inconstitucional por via transversa, que nem o Supremo fez. Somente o Supremo Tribunal Federal tem a competência constitucional de declarar a inconstitucionalidade de atos normativos. Nenhum outro poder tem. Então, nós também estamos, nesse momento, preservando e buscando preservar uma atribuição que é própria do Poder Judiciário, que é a declaração de inconstitucionalidade de normas. É essa a compreensão da área técnica da nossa Advocacia Geral da União. Vamos lá. Ministro, Bom dia, ministro. por favor, ela. Bom dia, ministro Sérgio Rocha do Globo. Ainda insistindo nesse tema, as informações que circulavam até o final da semana passada era que a AGU era contrária a essa ação. Eu queria saber se nas discussões essa questão política foi levada por vocês avaliaram isso, colocaram isso na mesa de discussão. E também um outro ponto é o seguinte: o presidente Lula teria avaliado que se a AGU não entrasse com essa ação, haveria um precedente para o futuro. Seria uma questão institucional que outros presidentes poderiam ser, eventualmente, que não tivessem maioria no Congresso, poderiam ter seus decretos questionados. Era importante demarcar essa linha no chão ali para que não passasse disso, para que o assunto fosse agora. Assim, isso foi levado em consideração? Obrigado. O Sérgio, o que o presidente Lula nos solicitou é que fizéssemos um estudo de caráter eminentemente técnico-jurídico.
Então, naquele momento, na semana passada, eu pedi ao presidente um tempo para que estudasse a questão. Solicitei imediatamente ao Ministério da Fazenda subsídios técnicos, conforme nós informamos. E no dia de ontem nós chegamos à conclusão de que o decreto que o presidente adotou é um decreto constitucional, válido. Portanto, ele não poderia ter sido objeto de sustação pelo Congresso Nacional. Não é uma questão política, é uma questão jurídica e a gente precisa delimitar esse campo. Se nós entendemos que um decreto que o presidente da República ele adota, ele é constitucional, ou seja, o presidente Lula ele praticou um ato em acordo, em consonância com os limites, com as condições que o Constituinte atribuiu ao presidente da República, e que ele, em nenhum centímetro, em nenhum milímetro, ele ultrapassou o poder regulamentar que a legislação conferiu a ele, não teria uma outra saída em benefício da segurança jurídica que todos nós prezamos, se não levar o assunto ao Supremo Tribunal Federal. E a gente tem que ter clareza e compreensão de que o mundo da política tem seus signos, tem o seu tempo, tem os seus ritos, e nós temos um profundo respeito pela política. Eu particularmente acredito, Sérgio, que a política oferece as condições para a solução de grandes conflitos da sociedade. Eu tenho um advogado que a política é o lugar mais nobre, é o espaço mais nobre para a solução de grandes conflitos. Mas a inércia não é uma opção. Quando nós entendemos que há uma violação a um preceito constitucional, quando nós entendemos que há uma violação a uma competência, a uma atribuição própria do chefe do Poder Executivo, nós temos o dever de alertar esta condição ao chefe do Poder Executivo. E ele, eu quero dizer que o presidente Lula, ele refletiu bastante. Essa é uma decisão madura, refletida e muito bem informada. Ela não é uma decisão adotada ali no calor da emoção, fruto de um embate político, não. O presidente Lula fez questão de separar a condução política da questão, que continua a cargo da sua ministra-chefe das Relações Institucionais, dos seus líderes, da questão jurídica. O que ele me pediu é que nós adotássemos as medidas jurídicas para preservar uma atribuição que a Constituição Federal incumbiu ao presidente da República. E não é outra razão, senão essa, que nos levou a, de fato, recomendar esta medida ao presidente da República. Mas eu queria destacar uma coisa que é muito importante. A ação do PSOL, ela é uma ação que busca atacar de maneira direta, frontal, um ato do Congresso Nacional, que é o Decreto Legislativo número 176/2025. A nossa ação, ela é diferente. A nossa ação, ela se dá em favor do ato adotado pelo presidente da República. E a nossa ação, ela tem uma lógica, ela tem uma racionalidade. Tendo o presidente da República adotado um ato constitucional regular, ele não poderia ter sido objeto de sustação com base no artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal. Os limites do uso desse instrumento legítimo, eu quero dizer, que é próprio de uma democracia em que a Constituição estabelece check and balances, ele se dá de forma absolutamente restritiva. Ela não pode se dar como um elemento, como um instrumento da política. E é essa discussão que nós queremos levar ao Supremo, em benefício não só deste governo, mas de qualquer governo. É de interesse de qualquer governo saber, Sérgio, quais são os limites da sua atuação na condução da política econômica e da política tributária. E todo esforço que o governo do presidente Lula tem feito neste momento é conduzir uma política econômica, uma política tributária que beneficie o povo, que faça justiça social, que promova a justiça fiscal. Essa é a diretriz deste governo. Esta foi a razão que levou o ministro da Fazenda a encaminhar uma proposta de decreto ao presidente da República e que fez o presidente da República adotar um decreto que alterou as alíquotas do IOF. A medida, conforme está ali indicada, e nós apontamos isso na nossa petição inicial, ela se dá para a promoção da eficiência da administração tributária.
para a promoção da justiça fiscal e da isonomia que a sociedade reclama de todos nós. Por isso que nós estamos tranquilos. Nós queremos fazer uma discussão jurídica, respeitosa, vamos ouvir todos os atores importantes deste processo que participaram dentro dessa tramitação no Congresso Nacional, mas eu preciso dizer aqui com franqueza da minha alma, não foi outra razão que não jurídica que levou o presidente da República a adotar essa medida. Ele só concluiu que seria necessário levar esta questão ao Supremo após ter clareza de que os atos foram regulares, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela é firme, ela é pacífica em defender a competência, ou melhor, a atribuição do presidente da República na matéria tributária. Portanto, nós estamos muito tranquilos com o que nós estamos apresentando. Agora, eu queria insistir, todas as questões que são de ordem política, o presidente Lula ele é o primeiro a considerar. O presidente Lula ele tem um profundo respeito pelo poder legislativo da nossa nação. Não é outra razão que ele tem se dedicado muito a dialogar com os presidentes das duas casas, orienta seus ministros a dialogar com todos os parlamentares e vamos continuar fazendo. São linhas que caminham em paralelo e que podem, no futuro, se encontrar, seja em benefício de uma solução para a coletividade. E é isso que nós queremos. Eu tenho advogado, eu tenho defendido a necessidade da harmonia entre os poderes. Eu queria fazer um apelo aqui a toda a sociedade brasileira, a todos os representantes de todos os poderes. Eu acredito que a sociedade brasileira precisa de todos nós que tenhamos a condição de trabalharmos em conjunto, em cooperação, para encontrar as soluções que beneficiem o povo. Os conflitos, quando eles são colocados, as interdições de ordem política que são apresentadas muitas vezes, elas operam em desfavor da partimos sociedade. para um rápido break para todos vocês nos ouvindo. O Morning Show volta já já. É sim, continuar mantendo um diálogo institucional de altíssimo nível. Faremos do ponto de vista jurídico institucional, até porque o Supremo Tribunal Federal tem promovido muitos diálogos entre os poderes, mas também continuaremos a fazer sob a liderança, digamos assim, muito firme, muito competente da ministra Gleisi Hoffmann. Uma última pergunta, tá, gente? O colega aqui tinha pedido. Oi, ministro. Bom dia. Fernanda, do Times Brasil CNBC. É o seguinte, esse decreto que foi derrubado pelo Congresso Nacional havia sido acordado com a Câmara e com o Senado numa reunião extraordinária que aconteceu no domingo à noite. E, além disso, definir as alíquotas do IOF é uma prerrogativa do Executivo. Qual que é a sua avaliação, né? Se essa recalibragem das alíquotas havia sido acordada com a Câmara e com o Senado, é uma prerrogativa do Poder Executivo definir essas alíquotas? Qual que é a sua avaliação do Congresso ter tomado essa decisão, né, de pautar o PDL e derrubar o decreto do governo federal? Fernanda, como eu tenho dito, o presidente Lula orienta todos os seus ministros a dialogar com o Congresso Nacional. Como você bem lembrou, o decreto 12.499 de 2025, ele foi fruto exatamente de um diálogo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, teve com os líderes partidários, conduzido ali muito bem mediado pelo chefe das duas casas legislativas. O entendimento do Ministério da Fazenda e do Poder Executivo é que o decreto, ele representaria, o novo decreto, é bom dizer, ele representaria o fruto desse entendimento. Portanto, a surpresa, de fato, ocorreu quando o Congresso Nacional resolveu adotar esta medida. Mas, evidentemente, que nós não podemos nos pautar exatamente pela questão eminentemente política que levou o Congresso Nacional a adotar essa medida. Porque, de qualquer forma, o presidente da República ele só editou o decreto que alterou a alíquota do IOF porque o ministro da Fazenda apresentou a ele razões de ordem econômica, tributária, regulatória, ou seja, extrafiscal, que deixou ali ao presidente
uma condição legítima, válida, para a adoção do decreto presidencial. De forma que o decreto do presidente da República, ele é um decreto constitucional. Ele foi ali editado dentro daquilo que a Constituição Federal, que o próprio Código Tributário Nacional, artigo 65, conferiu ao chefe do Poder Executivo. E é essa a questão que a gente precisa discutir. O presidente da República, ele tem muitas atribuições, muitas responsabilidades que são atribuídas a ele pela Constituição Federal. E o presidente Lula, ele tem um profundo respeito, uma preocupação profunda em preservar todas as atribuições que a Constituição, de fato, comete ali ao chefe do Poder Executivo. Porque a responsabilidade perante o povo brasileiro, a responsabilidade perante a sociedade na condução dos negócios públicos a cargo do Estado brasileiro, como mandatário primeiro da nação, é dele. A sociedade cobra do presidente da República as respostas fiscais, a sociedade brasileira cobra do presidente da República as medidas necessárias para a promoção de justiça social. E então, evidentemente, que tendo sido cometido ao presidente da República esta atribuição, ele tem todo o interesse, e o interesse legítimo, de zelar por essa atribuição presidencial. E ele fará isso sempre que necessário. Agora, eu quero fazer aqui um último apelo. Nós, na realidade... Estamos de volta para todos vocês sintonizados na rede Jovem Pan de rádio, ao vivo aqui acompanhando os momentos finais da coletiva de imprensa de Jorge Messias, advogado-geral da União, confirmando que, de fato, a AGU vai buscar judicializar a situação do IOF em busca de retomar o protagonismo do Executivo ante a derrota no Congresso. Vamos ouvir. A volta do decreto presidencial, com a retomada de uma atribuição própria do presidente da República. Isso não significa que o processo político, que tem, repito, seu rito, tem seus signos, ele não possa ser conduzido de uma forma importante, necessária nesse processo. Eu acho que a política, ela oferece muitas soluções para o nosso país. E o presidente Lula é um presidente que se dedica muito a cumprir um mandamento constitucional, que é a busca pela harmonia entre os poderes. Ele é um dos presidentes que mais dialoga nesse país. Eu quero lembrar que esse país já teve um presidente no passado que ameaçou fechar outros poderes. O presidente Lula, ele dialoga, ele conversa, ele busca os outros poderes para construir as melhores soluções desse país. E isso é algo que é muito importante, que tem gerado frutos significativos para a nossa sociedade. Eu quero dizer que a política, ela vai prosseguir. A ministra Gleice continua com as portas abertas, discutindo com todos os parlamentares, e eu quero crer que nós, em breve, estaremos nesse episódio tendo aí frutos muito importantes, não só para este governo, mas para a institucionalidade do Brasil, que eu acho que isso que interessa mais ao presidente Lula. O presidente Lula, ele está muito preocupado em preservar a separação de poderes, em preservar a presidência da República como instituição, e com isso fazer com que o país ele consiga ter condições de normalidade institucional para superar os seus desafios. Nós estamos num momento em que a sociedade está percebendo, o país está crescendo de forma muito significativa, gerando emprego, gerando renda, estamos com um cenário inflacionário benigno. O que a sociedade quer é paz. O que o presidente Lula quer é paz. O que ele quer é ter condições de trabalhar e cumprir com as atribuições que a Constituição ofereceu a ele. E essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo, de modo que vamos focar os nossos esforços em fazer uma boa discussão jurídica de forma respeitosa, levaremos as nossas razões ao Poder Judiciário, conversaremos com todos os atores do sistema de justiça para que a gente consiga, o mais rápido possível, superar esse episódio. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Ministro, um segundinho, vamos permitir, a colega tinha pedido, coisa rápida, tá? Vamos lá aqui com a... Ministro, Camila Xavier, do Metrópolis. Eu queria só esclarecer um ponto em relação à escolha da AGU de entrar com uma ação direta de constitucionalidade em favor do decreto do presidente, ou uma ação direta de inconstitucionalidade contra o PDL. Isso se deve estritamente à jurisprudência do STF, ao fato de o pessoal já ter escolhido esse segundo caminho, ou de certa forma para evitar ir diretamente contra a decisão do Congresso? Perdão, Camila? Isso.
Só uma correção, a AGU entrou com ação declaratória de constitucionalidade. É importante dizer, até porque eu vi um partido esses dias que entrou com ação direta de inconstitucionalidade contra o PDL. Você tocou num ponto essencial. A preocupação do presidente não é atacar um ato do Congresso. A preocupação do presidente não é de forma direta, discutir com o Congresso. O que o presidente quer é que o Supremo aprecie uma atribuição que a Constituição lhe conferiu. E essa é a preocupação central que levou a Advocacia Geral da União a optar pela ação declaratória de constitucionalidade. A nossa preocupação é que o Supremo possa apreciar um pedido em favor do decreto do presidente, e não necessariamente contra um ato do Congresso. A questão colateral, o efeito residual de que, de fato, você acaba por arrastamento levando a uma inconstitucionalidade, é uma consequência lógica da constitucionalidade do decreto. Portanto, é interessante dizer que esta nossa opção, ela reflete também, em grande parte, qual é a verdadeira intenção do Poder Executivo. A verdadeira intenção do Poder Executivo, neste momento, é exatamente preservar uma atribuição que o Constituinte ofereceu ao Presidente da República e não adotar qualquer ato nessa poder. O Presidente da República, ele governa, ele constrói as soluções de forma cooperativa, de forma colaborativa. E este é um gesto que eu espero que todos possam entender e por isso eu agradeço a sua pergunta. Muito bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Valeu, viu? Estamos de volta aqui com o Morning Show após ouvir Jorge Messias, advogado-geral da União. Lembrando, pessoal, que a AGU essencialmente representa judicial e extrajudicialmente a União, sempre prestando ali assessoria e consultoria jurídica para o Poder Executivo, e assim o fez o Jorge Messias nesse momento. E é isso, a AGU agiu e claramente está evidente, flagrante para todos, que realmente trocaram de uma vez por todas os votos no parlamento pelo veredito nas cortes. Vamos ver como é que vai ser o desfecho disso. Sua expectativa desde de Tarso? Olha, Marinho, falou que não é uma questão política, né? Como a gente bem acompanhou aí nessa coletiva, mas é uma questão política, justamente porque houve um diálogo e nesse diálogo o parlamento falou, olha, não acho adequado a gente fazer isso. E a gente tem que sempre relembrar que entre todos os poderes, a última palavra sempre deve ser do Congresso Nacional. Ou seja, é a voz da população, porque tem o maior número de representantes e isso não está sendo respeitado. Na minha visão, isso vai ainda trazer mais dificuldades para o governo na aprovação de projetos que eles querem colocar em pauta, como, por exemplo, até a Jess, a gente estava discutindo aqui, enquanto acompanhávamos a coletiva, né, sobre a questão do imposto de renda aumentar a faixa. E aí, Bruna Macedo, a AGU claramente representando o governo Lula, usando essa tentativa de checkmate jurídico para contornar o checkmate político que sofreu na quarta-feira passada com a derrubada do IOF, né, o veto que foi avançado pelo Congresso. São falas um tanto quanto antagônicas, né? Ao mesmo tempo, o advogado ali disse que o presidente Lula é o que mais dialoga, ele já dialogou e a medida já havia sido vetada fortemente, aí novamente vem, portanto, com uma questão da judicialização. Me parece mais uma medida imposta do que qualquer outra coisa, do que, de fato, um diálogo. E, em relação ao que o David Tarso falou também, concordo que isso é uma medida que pode prejudicar bastante os próximos passos do governo. Acredito até ser uma decisão um tanto quanto perigosa. O Supremo se tornando uma espécie de bunker institucional para o governo federal, meu caro Hugo Rocha, dado que a derrota no Congresso na quarta-feira passada, tudo bem, na calada da noite, 11h59, 11h38, não lembro exatamente, foi de nada mais, nada menos que 383 votos a favor da derrubada do decreto pró-IOF contra meros 98 votos a favor. André, se a gente olhar e analisar, a gente pensa o seguinte: se o governo dialogasse, como o ministro falou, não teria perdido tão grandemente, não teria sido derrubado com tantos votos. E se a gente parar para pensar, talvez o Lula não tenha dialogado tanto, ou não dialogue mais como dialogou nos 2 primeiros mandatos que teve, não dialogou tanto como o Temer dialogava. Então, isso mostra que, bom, perdi, preciso recorrer. E aí, na fala do próprio ministro, diz, né, nós estamos no presidencialismo e o Lula está lutando por isso. Ou seja, não consigo dialogar, perdi para o Congresso, preciso agora recorrer
a instância que eu posso abrir, usar, né? Ou seja, eu preciso ganhar de qualquer jeito. É isso. Dias Peixoto, quem perder no voto recorre automaticamente ao tapetão da toga a partir de agora. E queria que você analisasse aqui, sempre da forma mais precisa possível, qual é o grande dilema, o grande desafio para cada um dos 3 poderes a partir desse movimento da AGU olhando adiante. Ótimo. Eu acho que isso não é de agora, eu acho que vem há algum tempo. O Brasil está tendo uma trajetória de judicialização das medidas que vão desde questões municipais a questões no nível federal. Então, no final das contas, essa brincadeira que você fez, muito inteligente, Anso, do VAR, ela é muito real, né? Isso piora a nossa política, isso superlota nossas cortes, isso não é o melhor jogo possível dentro dessa lógica democrática. Mas o que eu acho que a gente precisa imaginar aqui, André? Existe agora um Congresso que vai estar mais ferido e mais avesso às medidas do governo federal. Isso é um fato. Essa medida ela não vai ser bem recebida por parte dos nossos parlamentares, embora o ministro tenha dito que antes mesmo, a AGU comunicou, o presidente Lula comunicou ao presidente da Câmara e também ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Não sabemos como eles receberam essa medida. Então, tem toda essa situação em específico também rolando. Além disso, nós temos um governo federal que, com certeza, vai agora ter uma expectativa de vencer essa batalha. Eu acho que é uma batalha que vai dar muito o que falar. E, nesse ponto, o Supremo se tá ali no meio dessa briga, né? E ele vai ter que olhar, decidir rapidamente, né? E isso acaba dificultando tudo. Agora, um ponto que eu gostaria de notar nisso tudo, e que a gente não mencionou antes, mas vale a gente mencionar, é que existe uma briga muito grande, assim, uma disputa de poder muito grande em 2 entornos do presidente Lula, e essa briga é pública. A ministra Gleisi Hoffmann e o ministro Fernando Haddad, eles já tiveram fortes discordâncias ali, embora componham o mesmo partido, o Partido dos Trabalhadores, eles têm essas divergências. Neste caso, eles concordam, eles têm a mesma opinião, eles têm o mesmo ponto de vista. Então, houve nessa situação tributária, nessa situação do IOF, um entorno que protegeu a medida do ministro Fernando Haddad e que protegeu a ideia e o caso dele, algo que não vinha acontecendo já há um longo tempo. Então, esta é uma mudança considerável, o que, na minha visão, particularmente é um erro, porque a medida é ruim e eles estão se colocando em uma crise narrativa, uma crise de popularidade, uma crise até de governabilidade para uma medida ruim. Acho que não valia a pena. Mas o leite já está derramado.